ter essa aproximação com a sua fonte divina e ajudá-lo no desenvolvimento da fé. Não vendemos nada, não temos esteira de produtos, a sua carteira, seu cartão de crédito está protegido, tá bom? Tem uma passagem da Bíblia que diz: de graça recebei, de graça dai. Então, esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Amigos, a minha querida esposa, hoje, amanheceu indisposta. Dor de cabeça, um pouco de tremor no corpo. Ela não sabe se é virose, ela não sabe se é dengue, não sabe qual que é a situação. Eu disse: meu amor, se você não melhorar, vou te levar no pronto-socorro. Não, não quero ir no médico, não, não. Então, estamos aqui em oração para que ela possa se restabelecer o mais breve possível. Então, é claro que hoje fiquei eu com a responsabilidade plena da, do conteúdo do nosso encontro de hoje. Então, certamente, a aula vai ser diferente, né? Porque Vaninha tem o seu estilo próprio. Ela já tem a sua maneira própria de compartilhar o Evangelho. E muitas pessoas me procuram, e eu acredito que vocês que estão aqui não são exceção, querendo saber como que foi que um dia Carlos Wizard começou a empreender e como que a vida dele deu certo. Então, eu já escrevi um livro, você sabe, né? Já escrevi Desperte Milionário que é em você. Eu já escrevi também Sonhos Não Têm Limites. Eu já escrevi Há um Diamante em Você. Não estou vendendo livro, né, gente? Só estou compartilhando aqui. Eu já escrevi também Do Zero ao Milhão. Ao todo, já são mais de 10 títulos que eu escrevi. Mas, tudo que eu escrevi nos livros não explico de verdade como que eu saí do zero e cheguei na condição de sucesso empresarial. Então, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma, digamos, é, uma trajetória de ordem espiritual. Inclusive, já faz alguns anos que eu comecei a escrever um livro chamado As Raízes Espirituais do Sucesso. E quando eu falo das raízes espirituais, é porque eu já passei da casa dos 40, já passei da casa dos 50, já passei até a casa dos 60, gente. Então, essas raízes espirituais, elas são profundas, porque começaram lá para trás, e ao longo desse tempo, eu estou aí cuidando, né, da árvore, dos frutos, das raízes, para que possa continuar crescendo. Então, eu costumo dizer, e reenfatizo aqui para os amigos, não importa se você está na casa dos 20 anos, 30, 40, 50, 60 ou mais. A conversão é um momento sagrado na vida do homem e na vida da mulher, porque é o momento em que você está mais sensível às coisas espirituais e Deus, sabendo da sinceridade do seu coração, ele vai colocar pessoas, eventos, circunstâncias, momentos especiais para que essa conexão divina aconteça. Então, eu acredito sinceramente, com muito carinho e respeito que eu tenho por todos vocês, que de alguma forma Deus, na sua infinita sabedoria, colocou todos nós juntos. Nós estamos agora com 88 pessoas conectadas, mais, porque alguns estão com casal, mas na infinita sabedoria do Senhor, Ele colocou a gente junto. E como que a minha trajetória pessoal, espiritualmente falando, começou? Começou com meu paizinho, que já partiu dessa vida. Faz 2 anos, ele nos deixou. Mas, em algum momento da vida dele, ele tinha 35 anos de idade. Casado, pai de 7 filhos. Dizia ele, naquela época, que o mundo estava perdendo o senso entre o bem e o mal, certo e errado, princípios e valores, e que tinha muita maldade no mundo. Imagine, gente, ele era uma criança e ele, preocupado então com os filhos, ele achava que devia buscar o caminho da fé, a conexão com Deus, a busca espiritual para manter a família unida. Então, se nós temos alguém aqui que está por volta dos 35 anos de idade, se nós temos alguém aqui que tem filhos, ou crianças, ou adolescentes, ou já adultos, se temos alguém aqui que acha que tem muita maldade no mundo, que as pessoas estão perdendo o senso entre o bem e o errado,
certo? E os princípios e valores, saiba que lá atrás, em algum momento, meu paizinho tinha a mesma preocupação. Mas o que que ele fez com essa preocupação? Será que ele deixou entrar por aqui e sair por aqui? Não, ele agiu. Ele teve uma atitude. Ele transformou aquele gesto num ato de fé. E como criança, eu me lembro, meu pai tinha uma Kombi branca. Quando chegava o domingo, ele colocava os 7 filhos na Kombi branca, mais a minha mãe. E cada domingo ele ia assistir uma igreja, uma denominação religiosa, um culto diferente. Eu me lembro como criança. A gente, como pequeninhos, adorávamos, porque parecia um passeio de final de semana. Porque a gente ia lá, tinha show, tinha banda, tinha música, gente cantando, pulando, às vezes até dançando, em nome de Deus. E a gente, como criança, gostavam demais. Meu pai e minha mãe continuavam na busca espiritual deles, porque eles estavam pensando na vida toda. Estavam pensando na eternidade, não somente na geração deles, mas nas gerações futuras. E foi naquele momento de busca, naquele momento de aproximação com Deus, e enquanto eles estavam literalmente buscando um caminho, que eles conheceram a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, eu me lembro ainda pela primeira vez, meu pai coloca os 7 filhos, mais minha mãe, e dirige então para assistir uma reunião dominical. Minha mãezinha está viva, tem 87 anos. E até hoje ela diz: nunca senti tanta paz, tanta comunhão, tanta conexão divina. É como se Deus estivesse dizendo: filha, esse é o caminho que eu preparei para você seguir. Então, o que que eu faço uma pausa agora? O que que eu gostaria de enfatizar para os amigos e amigas aqui presentes? Se você já tem a sua conexão divina, se você já tem uma filiação religiosa, se você já está feliz, satisfeito, pleno na denominação religiosa que você está seguindo, sabe o que eu digo para vocês? Parabéns, continua, segue avante. Por Porém, no entanto, contudo, todavia, se você ainda tem um espaço de busca interior, de busca de resposta, de busca de conhecimento, eu gostaria de convidá-los para fazer o mesmo caminho que meu paizinho fez. Comece a assistir denominações religiosas. Vá numa, vá duas, três, quatro, cinco, seis. Vá conhecendo. E nessa busca, reserve um espaço para você conhecer a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Recentemente, essa semana, quem é ligado assim, meus noticiários, saiu várias notícias e várias matérias dizendo que a população brasileira gradualmente está passando por um fenômeno onde estão seguindo denominações religiosas diferentes daquela da sua origem, do seu berço, da tradição familiar. Ou seja, tem muitas instituições evangélicas e as pessoas estão seguindo. Mas a matéria dizia, e alguns de vocês leram essa matéria, que muitas pessoas que passaram a seguir denominações religiosas deixaram de segui-las. E daí os pesquisadores foram conversar, contatar essas pessoas. Por que que elas nasceram na, digamos, denominação tradicional, convencional brasileira, passaram para uma denominação evangélica e em determinado momento deixaram de seguir? E a conclusão da pesquisa e da matéria foi por duas razões óbvias. Primeiro, eles ficaram preocupados com todo o poderio financeiro, econômico das denominações que eram dirigidas diretamente para o pastor, para o líder religioso, como uma forma de enriquecimento pessoal e não um trabalho de arrecadação de fundos para voltar para a comunidade. Então, essa foi uma razão. E a segunda
é tão séria e tão grave quanto a primeira, que algumas dessas denominações se transformaram num partido político. Ou seja, ou nós somos da direita, ou nós somos da esquerda, ou nós somos do centrão. Ou seja, a pessoa veio buscando o alimento espiritual, veio buscando o pão da vida, veio buscando salvação eterna, veio buscando respostas para a pergunta da alma. E daí, de repente, se encontra num ambiente onde a política está prevalecendo. Então, essas duas razões foram citadas nas matérias como causas de pessoas que saíram de uma crença, passaram para uma denominação evangélica e, de repente, simplesmente abandonaram. Quando alguém vai perguntar, mas Carlos Luiz, então me conte, você desde criança, desde jovem, adolescente, juntamente com seus pais, seus irmãos, passaram a frequentar e seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, conforme ensinado pela Igreja de Jesus Cristo. O que que a igreja pensa a respeito do enriquecimento pessoal dos líderes? Então, vou dizer para você, meu amigo e minha amiga, a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, desde o membro mais novo até o mais graduado, que tem mais tempo, que é o profeta, né, autoridade máxima da igreja, nenhum desses homens e mulheres, líderes que servem, recebem R$ 1 sequer. Ninguém. Repito, hein? Todo e qualquer líder, do mais novo membro ao mais graduado, que é o nosso presidente mundial, não recebe R$ 1 único. Ou seja, Carlos Jesus serve a igreja todas as semanas, todos os domingos. Temos atividades, temos responsabilidades, temos missões, temos uma série de, digamos, chamados e atribuições. Não recebemos R$ 1. Vânia, nunca recebeu R$ 1. Pelo contrário, a gente paga para servir. Por que que eu digo que a gente paga para servir? Porque nós seguimos literalmente a Bíblia. E lá na Bíblia, o que está escrito? Ensina a lei do dízimo. Ou seja, se eu acredito na Bíblia, eu acredito nos ensinamentos, né? E se o Senhor ensinou a pagar o dízimo, nós aceitamos com o princípio de fé. Bom, então eu respondi a parte financeira, né? Daí alguém vai perguntar, mas a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem uma estrutura financeira? Claro que tem. Qual que é essa estrutura? Acabei de citar. É o que está escrito na Bíblia. E daí qual que é o direcionamento, né, dos recursos? Porque vocês saem pela rua, você vê capelas, você vê templos, vocês veem uma série de ações. Então, todo e qualquer recurso que os membros fazem de doação é 100%, gente, voltada para o próprio ministério de apoio, de socorro, de assistência, de obras humanitárias, de trabalho voltado para a sociedade, para o pobre, para o carente, para o necessitado, para os refugiados. Ou seja, é um sistema autossustentável em que cada um contribui e cada um sabe o destino do recurso. Então, assim eu respondi à preocupação número 1. E a 2, o que que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias pensa sobre a política? A igreja não pensa nada, gente, porque a igreja é uma instituição composta de membros. E dentro dessa instituição, nós temos judeus, pessoas que vieram de uma tradição que tinha uma certa característica e entendimento político. Nós temos pessoas que são da direita, temos. Temos pessoas que são da esquerda, temos. Temos pessoas que são do centrão, temos. Na América temos republicanos, temos. Temos democratas, temos. E sabe o que a igreja diz? A igreja é apolítica e ela respeita a independência, a individualidade, o livre-arbítrio de cada um de seus membros, independentemente do seu posicionamento, das suas opiniões e das suas convicções sociais e políticas. E a igreja jamais, em hipótese alguma, vai tomar partido do candidato A
ou B, ou C, e nem permite tampouco que nos nossos louvores, nos nossos encontros, nas escolas dominicais e nas nossas mensagens, no estudo bíblico, a gente fique tratando de assuntos de ordem política. Porque, pela natureza, o próprio Salvador Jesus Cristo, ele veio para a Terra para cumprir as leis, tanto as leis da Terra como as leis de Deus. E nós temos, então, um respeito ilimitado, total, para toda e qualquer opinião de ordem dos seus membros e jamais faremos qualquer tipo de ou defesa, ou de crítica, ou de colocação, de influenciar o pensamento de A ou B. Então, tendo dito isso, e voltando à matéria, e voltando à condição do Brasil, nós temos, assim, uma condição privilegiada. Porque qual que é o objetivo, então, que nós adoramos, frequentamos e participamos de todo o trabalho realizado através dos ensinamentos de Jesus Cristo? É puramente fazer o que o Evangelho ensina: amar a Deus sobre todas as coisas e servir e amar o próximo como você ama a si mesmo. Então, isso dá uma paz de espírito, gente, dá uma serenidade, uma tranquilidade, porque você tem a certeza, a convicção, a plena transparência de que você está envolvido numa obra santa, sagrada, sem qualquer interesse financeiro, político, social, de ascensão, mesmo porque as pessoas servem e elas servem voluntárias. Você já deve ter visto esses rapazes, né? Rapazes de 18, 19, 20 anos, saem pelo mundo. Eu peço o apoio do Cláudio Leite, desligou, mutou seu microfone. Os rapazes saem pelo mundo afora. Eu tenho 3 netos. Um está na Inglaterra, um outro está em Angola, lá na África, outro está lá no norte do Pará, próximo a Belém, dedicando 2 anos da sua vida fazendo um trabalho missionário. E quem que está... Eles estão recebendo isso por isso? Não recebem nenhum salário. As famílias, eles próprios, trabalharam antes do seu trabalho voluntário para poder ter recursos para se manter, assim como todos os demais que o fazem. Queridos, eu estou com 21 minutos e 35. 21 horas e 35 minutos. Vou fazer uma pausa. Todas as minhas apresentações, quem conhece, quem esteve nos meus eventos, sabe que eu faço pausa para perguntas e respostas. Então, antes de avançar, faço uma pausa. Perguntas e respostas. Agora é seu tempo de participação.